Deus e família. Quando você vai no culto, numa cerimônia religiosa de dentro da cadeia, e tu vê uma liderança, um matuto, um chefe de milícia, chorar igual criança, quando toca um hino da igreja, que não acabou, que existe vida aí, que Deus vai recuperar, que não importa o que você fez, não importa quem você é uma preciosidade para Deus. Você vê os caras bichões mesmo, meu irmão, que se você tem medo, os caras derreterem, meu irmão, como uma criança chorando. Poder de Deus, né, irmão? Poder de Deus na cadeia. Se a gente se emociona na igreja, e de fato nós nos emocionamos, por dentro da cadeia, o trabalho de agentes religiosos que não ganham R$1. Sim. E fazem com que um cara do Comando Vermelho, o cara da milícia, um cara que tem mais de 20, 30 óbitos nas costas, o cara que matou mais do que você tem de anos na polícia militar, o cara ficar derramado no chão chorando, pedindo perdão para Deus, você vê que Deus existe. Você vê que o poder do Espírito Santo, ele é real, ele é eficaz. E outra maneira que eu vi bandidos pesados, de fato, escolhendo sair do crime, pelo menos do que parecia ali, numa percepção bem superficial para mim, é o poder da família. O cara tá de dentro da cadeia, mandando tacar o terror na rua. O cara tá de dentro da cadeia, sendo comissão, sendo juiz, promotor, júri. Quando o filho dele, de 3, 4, 5 anos, entra naquela cadeia para visitá-lo, Ele desmonta. e chega a hora de ir embora, e o filho dele começa a chorar. Puta que pariu. Papai, papai, vem comigo. Papai, papai, vem comigo. Puta, essa hora deve ser foda, hein, irmão? Irmão, não tem bandido certo, não. Não tem bandido certo, não. Então, eu vi, de fato, algumas pessoas que são verdadeiros agentes do mal, que escolheram ser agentes do mal, escolhendo uma nova vida através do poder de Deus, através do poder da família. Por isso que a família é intocável. Viu aí, né, irmãos, o que o Gabriel Monteiro falou, né? Na época que ele estava preso, né? E ele se impressionou com o poder e o agir do Espírito Santo de Deus dentro dos presídios, né? Para quem não sabe, eu também já fui um ex-presidiário, né? Já passei 6 anos preso por erros do meu passado, né? E eu entendo muito bem tudo que ele falou aí nesse vídeo, né? E eu sei que o mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele opera dentro dos presídios, salvando, libertando, curando, transformando vidas. E eu sou uma dessas vidas que hoje está aqui, né? Tive uma vida pregressa, uma vida de erros do passado, que graças a Deus, Deus mudou a minha vida, né? Está me lapidando, porque a vida com Jesus não é a mudança do dia para a noite, né? Existe um período onde Deus vai trabalhando na sua vida, passo a passo, degrau a degrau, né? Então é uma construção de uma vida nova. Do mesmo jeito que o bebê, quando nasce, ele aprende a engatear, a andar, depois correr, né? Então é a mesma coisa. Quando você aceita Jesus, você vive uma vida pregressa e aceita a Jesus, você começa a aprender, né? Como se fosse uma criança. Por isso que a Bíblia diz para Nicodemos, quando foi visitar ele durante a noite, o que Jesus disse a ele: é necessário tu nascer de novo, da água e do Espírito. Aí Nicodemos não entendeu, né? Disse: como pode um homem já velho como eu, né, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, né? Mas ele estava falando do nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual, ele transforma a pessoa, ele muda a pessoa, né? Há uma mudança de caráter, há uma mudança de postura, há uma mudança, né? Você só não consegue mudar a sua personalidade. A personalidade, ela é sua. Deus lhe deu essa personalidade, né? Tem pessoas que têm a personalidade baixa, tem outras que têm a personalidade média, e tem aquelas que têm a personalidade alta, né? Forte, né? Amém?
Então, você vê aí o que ele falou, né? Homens, né? Perigosos, né? Pessoas muito perigosas, conhecidas no mundo do crime, se derramando com o louvor, com a palavra de Deus, né? Com o agir de Deus ali dentro do presídio, né? E isso é muito lindo, porque talvez foi isso que Deus levou ele lá dentro para mostrar a ele, né? E ele trazer aqui para fora o relato desse tão importante, né? E muitas vezes, como eu já passei lá dentro, muitas vezes nós que estamos lá dentro no presídio, nós somos esquecidos, irmão, abandonados pelo Estado, alguns abandonados pela família, outros abandonados pela própria igreja, irmão. Porque não é fácil fazer a obra lá dentro não, tá? Você que acha que está lá dentro, Deus mudou sua vida e tal, todos lá respeitam. Uma coisa eu garanto a você, todos os presos respeitam os presos evangélicos. Isso daí eu garanto a você. Amém? Ele é respeitado. Por mais fraquinho que ele esteja, ainda esteja lá dentro fazendo a obra assim, meio tropeçando, erra aqui, erra ali, né? Porque a Bíblia diz que nós estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Então ali você é observado, não só lá dentro, mas aqui fora também. Mas lá dentro você é observado. Por quê? O ímpio que não aceita Jesus, ele olha para você, ele quer ver uma mudança exterior. Ele quer ver uma mudança no falar, no agir, no comportamento. Amém? Porque ele não conhece o coração da gente. O ímpio, o mundo, ele não vê o que está aqui dentro, no nosso coração, aqui na nossa mente, né? Só Deus tem esse poder. Mas o ímpio, quando você aceita Jesus, ele quer ver a mudança em você. Por isso que a gente prega nas igrejas que a pessoa tem que mudar o seu modo de se vestir, o modo de falar, o modo de agir, né? Tá entendendo? A gente tem pessoas que antigamente batia a boca, discutia, brigava, então, amém? E hoje já não faz mais essas coisas. Então, o ímpio, ele quer isso, ver a mudança. Então, isso daí impactou Gabriel Monteiro, porque ele viu homens perigosos, né? E ali se derramando em lágrimas, né? Longe da família. E é assim mesmo, irmão, do jeitinho que ele falou que as coisas funcionam. Amém? Mas que o poder de Deus existe ali dentro dos presídios, existe, porque a Bíblia própria diz que Deus veio buscar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Então é a Bíblia própria que diz quem é as coisas loucas, é aqueles que estão ali no presídio, que a sociedade não dá nada, é aquele que é rejeitado pela família, que passa a vida toda eles criticando, botando para trás, humilhando, né? Quem não lembra de José, quem não lembra de Davi? Então são pessoas que no passado da Bíblia, né? no Antigo Testamento, foram rejeitadas, perseguidas, mas no tempo de hoje acontece do mesmo jeitinho. Amém, irmãos? Deixa aí teu comentário, o que você achou das palavras do Gabriel Monteiro, né? O que se você concorda com o que eu falei. Deixa um comentário aí, que isso daí é muito importante. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.